Fala aí, moçadinha do bem, tudo tranquilo? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Professor Whindersson na área e agora vamos falar dos prismas. Pá, figura legal pra caramba, vamos nessa. Pá! Safadinhos. Bora lá para a definição então desse safadinho, né, do prisma. Eu preciso de dois planos distintos, paralelos. E aí eu tenho um polígono que está contido num dos planos e tem uma reta concorrente, ou seja, essa reta vai atravessar, né? Tem vários segmentos que eu faço paralelos a esse T, eles vão determinar aqui um conjunto. Mas aqueles que se completam dentro desse polígono, ó, eles vão formar uma região igual aqui em cima. Estão vendo que A, B e C gerou A', B' e C'? E aí essa região formada por eles, eu vou completar aqui, ó, fechar. Tá vendo? Essa figura linda, maravilhosa, bonita é o prisma, tá bom? Isso aqui é o prisma. O que, que ele tem de interessante? O que, que vale a pena a gente guardar dessa ideia, desse conceito? A gente, essa medida aqui, ó, a distância entre os planos é o que vai ser a altura do prisma, embora ele seja reto ou não, depois a gente fala desse conceito, tá? Mas tem aí, ó, as bases são ABC e a linha, B', C'. As arestas, geralmente a gente separa as arestas da base das arestas que a gente chama de laterais, né? Então tá aí, ó. As faces são quadriláteros, no caso paralelogramos. As arestas da base é AB, BC, CA, A', B' e tal. E as arestas laterais, tá? São essas linhas que ligam um plano ao outro, são as famosas arestas laterais. E essa medida que, já falei antes, corresponde à altura do prisma, tá? A distância entre esses dois planos é a mesma coisa que a altura do prisma. Beleza? Então, como eu falei antes dos prismas, dele ser reto ou não, a diferença está aqui, ó. Então, quando o prisma é reto, todas as arestas formam um ângulo de 90 graus com uma base. E as medidas são sempre iguais. De todas as arestas, as bases a gente já sabe que são paralelas, porque são baseadas em planos que são paralelos, beleza? E esse aqui é um exemplo de um prisma oblíquo. Você já vê que as arestas não são iguais à altura, né? A altura é a distância entre as bases e as bases são paralelas, tá bom? Então, tá aí a diferença. O prisma oblíquo geralmente tem um ângulo aqui. A gente considera até o estudo desse ângulo aqui, ó, para descobrir algumas coisas. Vamos lembrar lá do seno, cosseno, umas coisinhas. Quando tem um prisma assim mais nojento, precisa dessas paradinhas, tá bom? Nomenclatura dos danados. É a base, a base que define o nome, a nomenclatura do prisma. As arestas, ou melhor, as faces laterais, elas são sempre quadriláteros, né? Paralelogramos. Mas tá, se a base é um triângulo, a gente chama de triangular, quadrangular. Aqui é um pentágono, é pentagonal, hexagonal e heptagonal e por aí em diante, tá? É o número de lados da base que define o nome do prisma, porque as laterais são sempre paralelogramos ou quadriláteros, tá bom? E no caso aí dos prismas que a base tem quatro lados, eles recebem o nome mágico, né, de paralelepípedo. Basta que as bases, ó, reparem que a base aqui, ó, é um retângulo, tá vendo? Isso aqui é uma base, isso aqui é outra base, são retângulos, tá bom? Nesse caso, ele é famoso paralelepípedo. Agora, quando as bases necessariamente elas são retângulos e as laterais também são retângulos, olha o nome dele, ó, é o reto retângulo, paralelepípedo, reto retângulo. O cara fala, professor, grande coisa, mas às vezes começa a questão, considere o paralelepípedo, reto retângulo. Opa, já esse bloquinho retangular que a gente está vendo aí, tá bom? É mais a questão de nomenclatura, tá? Bora para um exemplinho então para a distribuição do prisma. Determine as medidas AF e AG no paralelepípedo reto retângulo. Então tá aí o paralelepípedo, se é reto retângulo, né, gente? Ó, quando ele fala isso aqui, já fica tranquilo. Ó. E aí as medidas são 9 aqui, 3 de
de fundo e 4 de altura. Então tá, a F é o que a gente chama de diagonal da base, ó, isso aqui, ó, essa medida aqui. Isso aqui é a famosa diagonal da base. E nada mais é do que a hipotenusa do triângulo, né? Ó. Pensem comigo, ó. Está vendo aqui? Isso aqui não é 3 centímetros? 3 centímetros. Se ele é reto, retângulo, isso aqui é um triângulo. É como se fosse um triângulo aqui, ó. 9, 3, e o que você quer achar, eu vou chamar de dB. Então, você diz que dB ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui vai dar 9 mais 9 ao quadrado é 81. A diagonal da base ao quadrado dá 90. E aí você faz aqui que a diagonal da base é a raiz quadrada de 90. Aí vem minha dica aqui, ó. Como 90 é 9 vezes 10, né, gente? Ó, você tira o 9 da raiz, vai dar 3. 3 raiz de 10. É essa diagonal da base, ó. Isso aqui vale 3 raiz de 10. Mas ele pediu também para achar a G. A G ela vai daqui do ponto A, olha isso aqui, gente, até o ponto G. Isso aqui a gente chama de diagonal do paralelepípedo. Paralelepípedo, meu Deus do céu, pípedo. Essa diagonal é master, é diagonal de tudo. Tá vendo que ela corta, é como se fosse da quina da sala até uma outra ponta. A gente vai fazer de novo Pitágoras, porque olhem aqui, ó. Isso aqui não vale 4, ó, 4 centímetros. E esse aqui também forma um ângulo de 90 graus com a diagonal da base. Então, eu teria que a diagonal do paralelepípedo ao quadrado seria 4 ao quadrado mais a diagonal da base ao quadrado. E como a gente gosta de economizar, né? Ó, a diagonal da base não é 90? Então, eu vou fazer 4 ao quadrado, 16, mais 90, vai dar 106. Ou seja, a diagonal vai ser raiz de 106. Se eu dividir por 2, dá 53. 53 é primo, lascou. Então, fica isso aqui mesmo, tá? Mas tem uma coisa bem legal, depois a gente vai ver isso, vai aparecer em outro momento, que a diagonal de um paralelepípedo é o teorema de Pitágoras, só que usando as medidas, né? Ó. Você está vendo que eu usei 3 e o 9 para dar o 90? Depois usei o 4, que são essas 3 medidas aqui. Então, já já a gente vai falar dessa formulazinha aqui, beleza? Mas é uma fórmula mesmo. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, você tira a raiz disso, dá a diagonal do paralelepípedo. É bonito, linda. Tem mais. Olha o exemplo 2 aí na área. As dimensões externas de uma caixa em forma de paralelepípedo reto retângulo. Opa, olha aí, bonitinho de novo aquele nominho básico, né? Ó. Falou que ele é reto retângulo, né, gente? É uma caixa de sapato bonitinha. São números consecutivos. Ixi, lascou. Vamos fazer um esboço aqui, ó. Isso aqui é um paralelepípedo, tá bom? Ó, eu preciso, por enquanto, da... Aqui eu teria A, B e C, que é a altura. Eu não sei quais são, mas como ele disse que são números consecutivos, então eu vou considerar que o primeiro é... Vamos fazer assim, ó. O A, antes dele vem A menos 1 e depois dele A mais 1. Ah, professor, não podia fazer A mais 1 e A mais 2? Pode, mas nós já usamos esse recurso nas progressões geométricas. Quando você faz isso, facilita pra caramba. Tá? Depois ele diz que a diagonal desse paralelepípedo mede raiz de 194. Lembra a formulazinha que eu inventei aqui no outro slide? Não inventei não, né, gente? Não é minha não, a fórmula não, mas está aí, ó. Que a diagonal de um paralelepípedo é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, as 3 medidas dele, você eleva ao quadrado e depois tira a raiz. Como ele diz que isso aqui era 194, mas eu vou elevar ao quadrado, o A eu não sei quanto é, ó, mas vamos fazer o seguinte, ó, o A, os 3 lados são A menos 1 e A menos 2. Eu vou fazer A menos 1, A ao quadrado e A menos 2 ao quadrado. Tá vendo que o 194 vai morrer a raiz?
Aqui eu vou fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, aqui não é 2 não, né? Este aqui é 1. Mais 1, tá bom? Eu vou fazer o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem que quando você juntar tudo isso aqui, e ainda tem um a ao quadrado que eu esqueci, esse aqui do meio, tá? Esse, ó. Eu vou ter 194. Aqui eu vou ter 3a ao quadrado. E 1 mais 1 vai dar 2. Quando você jogar esse 2 para o outro lado, eu teria então que 3a ao quadrado vai ser 192. Você passa então 192 dividido por 3, que dá 6. 6 vezes 3, 18, 64. Então, A seria a raiz de 64, que é 8. Quais são as medidas, então, pelo que a gente falou, do paralelepípedo? 8, o outro é 9 e o anterior a ele é 7. Beleza? Aí precisamos desse recurso aqui, que é a formulazinha do paralelepípedo reto, retângulo, diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É como se fosse uma expansão do teorema de Pitágoras para achar a diagonal do paralelepípedo bonito, lindo. Não é legal? Vamos lá, continuar, tem mais coisinhas bonitas. Então, moçada, o que nós vamos fazer agora, nós vamos repetir para as outras figuras. Vocês vão ver que é uma regra. Vou falar da definição, depois da área para envolver ele, a superfície, quanto de material você precisa para embrulhar um prisma. Vou fazer isso com a pirâmide, vou fazer isso com o cilindro e as outras figuras não poliédricas, tá? Nos próximos vídeos. Mas é isso, ó. O prisma, eu quero saber o que eu preciso para embrulhar. A gente chama de área da superfície. Tá bom? Para embrulhar o prisma, eu vou repetir isso para as outras figuras. Mas vamos lá, basicamente é isso. Ó. Em um prisma, você tem a superfície lateral, que seria a parte da caixa que envolve ele lateralmente. Você tem a base, então o prisma ele tem duas bases iguais, idênticas. E para você achar toda a superfície, pega aí uma caixa de remédio e abre ela, que você vai entender o que é a área da superfície de um prisma. É quanto de papel que você precisa para embrulhar ele. Ou seja, eu preciso da área lateral, que seria as voltas que a gente dá nele, mais 2 vezes a área da base. Então, para cada tipo de prisma, esse recurso vai se repetir, mas se ele é um prisma hexagonal, a área lateral são 6 retângulos e as bases são 2 hexágonos. E por aí vai, tá? Mas a natureza deles vai ser sempre essa daí. Então, olha só, um prisma triangular. Ele tem duas bases que são triângulos, mas ele tem 3 retângulos que formam a área lateral. Então, gente, se ele é regular, quer dizer que as bases são triângulos equiláteros. Viu essa palavra regular? Legal. As duas bases são triângulos equiláteros. Então, fica legal assim, ó. A área lateral, vocês estão vendo que tem 3 retângulos aqui? Então, você vai fazer base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura, 3 vezes. Ou seja, você faz 3 áreas de retângulo, que é 3 bases de altura. A área da base, como é um triângulo equilátero, você faz L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No caso aqui, o L é o B, né? Que é a base. É o B da base, tá bom? E quando você quer achar a área total, você soma essas duas geringonças e vai ser feliz. Então, isso aqui é para um prisma triangular. Para um prisma quadrado, o que ia mudar? Que a base é um quadrado e que as laterais são 4 retângulos. Para um prisma que tem 5 lados, a base é um pentágono. Então, duas bases são 2 pentágonos e as laterais são 5 retângulos e por aí vai. Vamos fazer um exercício, vocês vão adorar, vão amar de paixão. Olha aí o exemplification. Em relação ao prisma hexagonal regular ao lado, ou no caso aqui abaixo, calcule a área da base, a lateral, a área total. Pronto, olha que bonito. Como ele é regular, gente, ó, regular. Isso aqui, um hexágono, quando você dividir ele assim, ó, você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, isso é muito legal. Ó. Se você sabe a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, eu sempre falo para o pessoal que esse é uma área que vale a pena a gente decorar.
e tudo isso aqui vale 2, ó, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então, você vai fazer 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que vai dar 4 dividido por 4, ou seja, raiz de 3. Isso aqui, ó, a área de um desse aqui deu raiz de 3, beleza? Só que você multiplica por 6. Então, para achar a área de todo o hexágono, para dar essa voltona toda aqui, toda essa área vai ser 6 raiz de 3. A área lateral, fica fácil, ó. Esse aqui não é 2? Eu quero achar uma área dessa, um retângulo desse. A altura é 2 raiz de 3. Só que são 6 figuras. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a base vezes a altura. 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Aqui também, centímetros quadrados. E quem que é a área total, então? A área total é 2 vezes a área da base, ou seja, tem uma base aqui, lembra? E tem outra aqui embaixo, beleza? Vai dar 12 raiz de 3. Você precisa multiplicar por 2, porque cada base tem que tampar a caixa sei lá, do perfume, né? E o 24 raiz de 3, que corresponde às areazinhas laterais. Então, eu tenho aqui 36 raiz de 3 centímetros quadrados. É a área total para embrulhar esse prisma. É bonito demais, a pessoa se emociona. 2. A figura mostra uma peça de enfeite. A aresta do cubo mede 20. A cavidade em forma de um prisma regular, triangular de aresta 5 estende-se da face inferior à face superior do cubo. Determine a área total da peça. Eita peste! Tá, aqui eu tenho um cubo e ele está dizendo que isso aqui é 20 centímetros, concordam? E ele está dizendo que essa medida aqui, ó, esse triângulo aqui em cima, ele tem 5 centímetros. Então, pensem comigo. Aqui, se eu for olhar para esses 4 lados, a área lateral tem 4 quadrados de 20 por 20. Concordam comigo? 20 vezes 20 dá 400, vezes 4 dá 1.600 centímetros quadrados. Só que essa área aqui, eu preciso pegar esse 20 vezes 20, que é a área do quadrado, e retirar isso aqui, ó, porque vai ter um buraco. Então, pensem comigo. Se eu tenho um triângulo de lado 5 centímetros e eu quero achar a área desse triângulo, eu vou fazer lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você faz 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vai dar 25 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área desse triângulo que eu estou pintando aqui em cima. Presta atenção, seu safadinho, presta atenção aqui. Agora, para eu ter a área da base, eu preciso retirar, aqui não é 20, 20, ó, 20, 20. Eu preciso fazer 20 ao quadrado e retirar 25 raiz de 3 sobre 4. Quando você faz aqui, ó, 20 ao quadrado vai dar 400, menos 25 raiz de 3 sobre 4. Vocês vão fazer isso aqui agora, ó. 4 vezes 400, lembra da dica, ó, né? Como se tivesse 1 aqui, você vai tirar o mínimo. Você faz 4 vezes 400, dá 1.600. Então, aqui vai ficar 1.600 menos 25 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área da base. Agora, eu preciso achar a área total. Quanto que é a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Eu vou fazer 2 vezes essa geringonça monstra aqui, ó. 25 raiz de 3, 4. Mais a área lateral, que é 1.600. E aí, vocês aqui comigo, ó, você não precisa... Ó, você simplifica esse com esse, que vai dar 2. Ou seja, a área total vai ser 1.600 menos 25 raiz de 3 sobre 2 mais 1.600. Comigo, de novo, aquela regrinha. É como se tivesse 1 aqui, certo? Só que você não vai considerar esse 1 aqui, você vai multiplicar assim direto. Ó. 2 vezes 1.600 dá 3.200. 3.200 eu vou somar agora com 1.600. Eu vou tirar o mínimo de tudo, não é isso? Ó?
É como se tivesse um aqui embaixo. Então, você vai fazer 3.200 com 1.600, vai dar 4.800 menos 25 raiz de 3 dividido por 2 centímetros quadrados. Esse aqui é o material que você precisa para embrulhar essa figura bonita, linda aí, safadinho. Tá legal? Tá bonito? Tá lindão? E para a gente dar uns finalmente aqui nesse nosso vídeo sobre os prismas, o volume. O volume, ele é um pouco mais nojentinho para entender, mas se vocês entenderem a base da coisa, vai embora. Então, ó, entre as unidades de volume, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o metro cúbico. A gente sabe que um centímetro cúbico corresponde a um cubo com 1 centímetro de aresta. Então, você faz 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, e isso aqui dá 1 centímetro cúbico. Um decímetro cúbico é o volume de um cubo com 10 centímetros, né? Ou um decímetro. Um decímetro, um decímetro, um decímetro. 10 centímetros dá 1 decímetro cúbico. E o metro cúbico é uma caixa d'água de 1 por 1 por 1 dá 1 metro cúbico. Beleza? E considere um paralelepípedo construído com cubos de 1 centímetro de aresta. Ou seja, você vai ter que cada cubinho vai fazer 1 centímetro de 1 centímetro cúbico. Tá bom? Para você juntar o volume de todo esse cubo, o cubo maior, você precisa juntar os volumes dos pequenininhos. Então, se você corta uma figura, o volume das duas vai cortar ao meio. Se eu quero agrupar, é só somar o volume das duas peças anteriores, tá bom? Então, olha só o que a gente faz aqui, ó. Aqui está o prisma ali dando mó sopa. Eu vou repartir essa figura em vários pedacinhos de 1 centímetro. Ó. Vai ficar assim, ó. Vamos dizer que aqui é 6. Só para vocês verem um exemplo. Aqui é 5 e aqui é 4 de altura. Então, vou separar sempre de 1 em 1 centímetro. Ó. Vocês estão vendo que agora ficou vários cubinhos pequenininhos de 1 por 1 por 1. Se você separa isso aqui, olha que legal. Ó. Esse aqui eu teria 6 por 5, aqui também 6 por 5 e aqui 6 por 5, 6 por 5. Ou seja, aqui eu tenho 6 cubinhos por 5 de profundidade, dá 30 cubinhos em cada uma dessas fileiras. Como eu fiz 4 fileiras, então a gente multiplica por 4 cada uma dessas 30 camadas. Então, a gente teria que o volume total de um prisma como esse, um paralelepípedo, é 6 vezes 5 vezes 4, que é 120 centímetros cúbicos. Estão vendo como a ideia, a base é muito simples? Acabou, gente, acabou. Qualquer prisma, então, você vai fazer isso aqui. Tá? Você vai usar isso como uma base, como uma estrutura. Mas o volume do prisma ele vai repetir esse processo que a gente está fazendo independente da base. Eu estou mostrando do paralelepípedo, tá? Mas vamos evoluir a ideia agora. Ó. Paralelepípedo, então. Você tem L, altura, largura, comprimento. É só multiplicar os 3 carinhas. Se for um cubo, então, melhor ainda. Ó. É só fazer aresta ao cubo. Isso aí dá o volume, o espaço ocupado por esse cara. Isso é muito legal. A ideia principal do prisma parte daqui. Tá? Mas vamos evoluir mais essa ideia para entender como é que calcula o volume de um prisma. Tá bom? Para isso, nós vamos usar o princípio de Cavalieri. Olha só como é interessante o princípio de Cavalieri. Eu peguei algumas chapas metálicas. Ó. Você sabe que essa parada tem um volume que ele ocupa, um espaço que ele ocupa. Né? E se eu pegar isso aqui, tem o mesmo espaço, concorda? Se eu pegar as chapas iguais e colocar enfileiradinhas assim, as duas têm o mesmo volume. Agora, o que vocês me dizem dessa aqui? Ó? Se eu pegar essas chapas aqui e afastar e essas aqui afastar. Essa figura e essa têm o mesmo volume? De outra forma de perguntar, se eu colocar essas duas dentro d'água, foi isso que Arquimedes fez, né? Se eu colocar as duas dentro d'água, vai subir o mesmo tanto de água? O espaço que elas ocupam é o mesmo? E aí? Poxa, tem que responder, né? É o mesmo, né, gente? Então, tem alguma coisa que mantém essas duas figuras aí praticamente iguais, né, em termos de volume. O que é isso? Vamos ver no próximo slide. Ó. Que basicamente, o que se mantém? Aqui eu fiz bem exagerado, colocando um circular
e um outro que é um prisma de verdade, né? Mas na prática, o que a gente tem que analisar aqui? Se as áreas, atenção aqui, ó, tem duas coisas básicas aqui no prisma. A base, essa aqui é a base, certo? Isso aqui é outra base aqui em cima. Ah, isso aqui é a base dessa figura circular. Mas se essas duas áreas forem iguais, a gente tem que o volume, até aqui, ó, tá? Considerando a altura, até aqui, tá bom? Ou seja, se eles têm a mesma área da base e eles têm a mesma altura, isso aí já é o que importa para a gente definir o conceito de volume, certo? Vamos para mais um slide para vocês verem bonitinho, ó. Que é alfa, plano beta, conforme está seguindo aqui o texto, tá bom? Tem dois planos, tem as duas regiões e vai formar as duas bases. Se essas duas bases, S1 e S2, elas são proporcionais, o encontro desses planos vai formar regiões de mesma área. Então, essa é a lógica dessa paradinha. Isso aqui é a altura, tá bom? Tá vendo a região aqui, ó? Essa região A1 e A2. Se essas regiões tiverem a mesma área, eu garanto para vocês que se essas duas áreas são iguais e as alturas são iguais, que essas paradas têm o mesmo volume. Está dizendo aqui, ó, o volume de S1 é igual ao volume de S2, ou seja, VS1 é igual a VS2. E aí, pelo princípio de Cavalieri, a gente consegue comparar os dois volumes da figura, independente da forma, do formato. Mas se elas têm a mesma base, as mesmas bases e a mesma altura, a gente pode dizer então que o volume do prisma dessas duas figuras são iguais, pelo princípio de Cavalieri. Então a gente pode comparar um volume de um paralelepípedo com outro prisma qualquer e aquela ideia do volume mais simples, ela vai ser usada para o outro também, certo? Basicamente é isso. Então tá aqui, ó. Esses dois prismas, se eles tiverem a mesma área da base e eles têm a mesma altura, eles têm o mesmo volume. Esse é o princípio de Cavalieri. E aí a gente simplifica isso aí de uma forma muito interessante. Tá aí, ó. É o mesmo princípio, tá vendo? Só que eu tirei a parada redonda para a gente falar propriamente do prisma, para ficar mais prático entender o procedimento. Quando chegar lá no cilindro, vocês vão ver que eu vou repetir a mesma coisinha. Vamos usar o princípio de Cavalieri também, tá bom? Mas tá aí, ó. A altura sendo a mesma. Se essas duas áreas aqui forem iguais, eu garanto para vocês que essas duas figuras vão ter o mesmo volume, pelo princípio de Cavalieri. Bonito, lindo. E aí, como é que a gente calcula essa área? A gente acabou de ver isso aí, né? Você vai multiplicar um lado, vai multiplicar esse lado aqui, esse, por esse, pela altura. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de área da base. Multiplicou a área da base pela altura. Essa é a equação, a fórmula bonita que vai nos dar o volume de qualquer prisma, seja reto ou seja oblíquo. Volume é a área da base pela altura do prisma. E fecha o pacote. Vamos lá, calcular o volume do prisma 20, 25 e 15. Poxa vida, 20, 25 e 15. Então vamos lá. Bem que é a altura dele também, né? A altura é 12. Certo, gente. Se a gente olhar direitinho para essa paradinha aqui, tem várias formas de se calcular a área do triângulo. Vocês conhecem isso já do meu outro vídeo. Um deles é a fórmula de Herão. Mas, poxa, dá um trabalho danado para achar essa área aqui. A fórmula de Herão. Não sei se vocês lembram da fórmula de Herão, né? A área vai ser igual. Aí você vai fazer o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É você somar os lados e dividir por 2, todos os lados. O semiperímetro menos o lado A, o semiperímetro menos o lado B e o semiperímetro menos o lado C. E você vai fazer um uhul! Cara, vai na fé, quem gosta de fazer isso, faz. Mas olha só, olhando para esses valores aqui, eu estou desconfiado que esse triângulo ele pode ser retângulo.
Estou desconfiado. É uma desconfiança. E eu acho que vocês têm que ter essa desconfiança também. Como é que eu garanto que ele é retângulo? Se eu elevar 25 ao quadrado e der a mesma coisa que 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, né? O que é isso aqui mesmo, gente? O teorema de Pitágoras, safadinho. E dá certo, ó. Fica olhando, ó. 25 ao quadrado dá 625. 15 ao quadrado dá 225. 400. Então, isso aqui é igual, ó. 425 mais 600. Então, ele é um triângulo retângulo. Pronto. A área da base, então, gente, ó, é só multiplicar 20 vezes 15 e dividir por 2, que vai dar o quê? 300 por 2, 150. E aí, para calcular o volume, o que a gente faz? Faz a área da base vezes a altura do prisma. A área da base é 150 e você multiplica por 12. Ó, você sabe que 10 vezes isso vai dar 1.500, certo? Só para separa aqui, ó, quem tem dificuldade para multiplicar rápido. 10 vezes 150 dá 1.500. 2 vezes 150 dá 300. Tá vendo, ó? Então, esse aqui é 1.800 centímetros quadradinhos. Ai, bonito, lindo. Gostaram, gostaram, gostaram? Volume do prisma. Pode fazer pela fórmula de Herão, tá? Não, eu estou fugindo disso aqui porque eu acho ela chata pra dedéu. Então, se você vislumbrar uma possibilidade de um triângulo, cara, se fosse equilátero, eu ia usar a fórmula do triângulo equilátero, né? Se fosse um triângulo isósceles, eu ia tentar cortar ele no meio e tentar achar a fórmula, a área de outro jeito. Mas pode usar a fórmula de Herão que vai ser feliz e detoneja. Exemplo 2. Calcular o volume do prisma hexagonal regular indicado na figura. Olha que bonito aqui. Hexagonal. É regular. Então, beleza. Cara, é muito fácil. A ideia, ó. A ideia. Acompanhe comigo aqui, ó. Se ele é um hexágono, gente, o hexágono, se você reparte ele aqui, ó, usando os vértices, você tem 6 triângulos equiláteros. E a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, você vai fazer 11 ao quadrado vezes raiz de 3 dividir por 4. E 11 ao quadrado dá 121, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui eu estou achando a área de 1. Ó, de novo, vou cortar aqui na lata aqui para vocês verem. Ó. Então, isso aqui eu estou achando a área de 1 desses. Como eu quero achar a área do hexágono, são 6. Só acontece com o hexágono, tá? Vai querer fazer isso com o pentágono, não, Pet. Eu não disse isso, não. Depois ninguém apareceu aqui e disse, não. Do hexágono regular. Eu garanto, ó. Aqui, ó. Spider, garante. Então, vamos lá. Se eu multiplicar por 6, 121 raiz de 3 sobre 4, tanto faz aqui, ó. Se quiser dividir por 2, divide por 2. Vai sobrar um 3. 3 vezes 121 vai dar 363 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a área da base. A área do hexágono é a área da base. Então, para achar o volume, é só fazer a área da base vezes a altura. A área da base é 363 raiz de 3 sobre 2. E você multiplica por 35. Pronto, o volume vai ser... Aí não tem muita boca, né, gente? Esse 35 aqui, ó, você vai multiplicar por 35. Aí 5, 3, 15 vai 1, 30 dá 31, 5, 3, 15, 18. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Vocês vão ter então 5, 9 e 1, 10 vai 1, 8 e 8, 16, 17 vai outro 1, 2 e 1. Isso tudo vezes raiz de 3 dividido por 2 centímetros cúbicos. Ah, safadinho! É isso o volume do prisma. Achou ruim? Vai fazer uns 200 exercícios, você vai ver que é isso aí mesmo e não sei o quê. Tem mais um para encerrar, vamos lá. Calcular o volume de uma porca de parafuso cuja forma e medidas estão na figura. Eita, peste, 8 centímetros, 5 de altura e 6. Gente, muito legal isso aqui. Vamos devagarzinho, ó. Eu vou chamar essa... De novo, é um hexágono, tá bom? É um hexágono. Então, a área do hexágono menor.
vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. De novo, gente, a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o lado menor aqui é 6, tá vendo? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Pom, 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 pom. Beleza? Multiplica por 6 no final. 6 ao quadrado, 36. Você vai ter, então, 36 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. 36 por 4 dá 9, ó. 9 vezes 6 dá 54. Então, a área do hexágono pequeno é 54 raiz de 3 centímetros quadrados. A área do hexágono maior vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. 8 ao quadrado, 64, raiz de 3, 6 dividido por 4. 6 por 4 vai dar 16. 16 vezes 6. 6, 6, 36. Mais 3. 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área desse grandão aqui de baixo, ó, que eu estou fazendo. Tá bom? Vocês estão vendo que, como ele tem um buraco no meio, eu vou ter que subtrair os dois? Então, a área da base desse prisma vai ser 96 raiz de 3 menos 54 raiz de 3, que vai dar o quê? 42 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse filetinho aqui, ó. E para saber a área do prisma, então, eu vou fazer base 42 raiz de 3 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20. 210 raiz de 3 centímetros cúbicos. Beleza? Moçada, é isso. Tem que praticar, tem que fazer bastante exercício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Volto daqui a pouco com as pirâmides chocantes. A pirâmide é massa demais. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima.